Olá, aluno. Hoje, mais uma aula. Sou Rodrigo, professor de Geografia, e serei responsável por conduzir a aula de hoje. Nossa temática, iremos trabalhar geopolítica da Primeira Grande Guerra Mundial. Para a aula de hoje, o que nós iremos abordar? Conceituar a questão do nacionalismo, o imperialismo, que reinou durante muito tempo nesse período da Primeira Guerra Mundial. Identificar os aspectos econômicos e geopolíticos relacionados à partilha do continente africano, né? E identificar os antecedentes da Primeira Guerra Mundial e reconhecer as mudanças políticas e territoriais. Então, quando a gente vai retratar hoje a questão da geopolítica dessa Primeira Guerra, nós vamos tentar entender como ficou configurado, né, principalmente ali o território africano, o território asiático e o europeu, nesse processo desses conflitos aí que reinou durante esse período, tá? Então vamos conceituar algumas questões sobre a Primeira Guerra Mundial, né, que aconteceu do período de 1914 até 1918, né? Então nós vamos aí trazer algumas questões relacionadas a ela desse período, tá? Então você teve aí, né, durante o século XIX, foi marcado pelo grande desenvolvimento industrial na Europa. Então nós tivemos aí países que se industrializaram, você já conhece a grande primeira revolução industrial, né? Você teve aí no início no continente europeu, principalmente liderado pela Inglaterra, né, como país aí responsável por esse crescimento, por essa expansão, né, do chamado capitalismo industrial ou revolução industrial, tá? Você tem nesse processo a junção entre o capitalismo financeiro e industrial. Então a indústria cada vez se expande mais, mas ao mesmo tempo ela também precisa aí de dinheiro, de matéria-prima para poder continuar o seu processo de crescimento, tá? Você tem a expansão imperialista, ou seja, esses países eles vão buscar mercados consumidores, matéria-prima, para justamente continuar esse processo industrial, né? E isso aí vai gerar conflitos, né? Porque cada um vai querer expandir mais do que o outro, né? Ou seja, aquele objetivo de se tornar-se maior, grande, mais importante, e é aí que estão as questões dessa Primeira Guerra Mundial, né? Essa expansão desses países para outros continentes, em busca de matéria-prima, em busca de mão de obra, né? Em busca também de financiamentos, e isso vai gerar conflito também, com certeza, né? E claro, dois grandes continentes aí vão entrar nessa disputa territorial com esses países, né? Que vão liderar aí a Primeira Guerra Mundial. No caso, a África e a Ásia, de grande interesse econômico para esses países para tornar-se grande. A gente já sabe, já conhece, né, que Espanha e Portugal, no período colonial, né, quando lançou-se os navios ao mar, aí, em busca de novos lugares e novos territórios, também tinha essa proposta, essa finalidade também, né? Tornar-se colônia, né, criar núcleos coloniais, né, e ao mesmo tempo fazer a exploração daquilo ali do que tinha para fornecer. Pode pegar aqui exemplo o Brasil, a América Latina como um todo, né, onde você teve as duas grandes principais colônias, né, tanto portuguesa quanto a espanhola, que aí buscou aqui nossa região como matéria-prima, né, que enviava para lá para poder justamente tornar-se maior, grande, imperial, né? São os dois países que se lançaram aí no mar, tá? E na Primeira Guerra Mundial também vai acontecer esse processo. Por quê? Muitos desses países aqui se tornaram industriais cada vez mais e precisava cada vez mais crescer ainda, né? Vamos lá, o que seria esse sentimento de nacionalismo, né? Então, quando a gente fala da Primeira Guerra Mundial, essa questão imperialista e esse sentimento nacionalista, né? A gente coloca ali, instrumento político das classes dominantes para conseguir apoio popular aos seus objetivos de expansão econômica e territorial. Então, você vai ter alguns países que vão estimular esse nacionalismo entre a população, para justamente ela estar ao seu favor, junto com você, para poder qualquer justificativa de invasão ou de uma disputa, esse sentimento ele vai estar junto com essas
com esse povo, né? Essa nacionalidade dessas pessoas, elas sentir esse orgulho por isso, né? Então, esse período da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos esse sentimento de nacionalismo muito grande, muito intenso, né? E isso, consequentemente, também colaborou para o processo aí dos países se conflitarem, né? E o sentimento de imperialismo, né? O que significa isso, né? É a prática através da qual nações poderosas procuram ampliar e manter controle ou influência sobre povos ou nações mais pobres. Então aqui eu coloquei uma imagem, né, vamos dizer assim, da Inglaterra ali, né? Você tem as várias mãos ali, né, no sentido de que ela está, ou seja, ocupando essa coisa imperialista, né, ao mesmo tempo ela tendo domínio sobre alguns territórios, inclusive na África, na América do Norte, né, essa grande influência inglesa, né, pelo mundo aí, né. Então aqui você tem esse simbolismo aqui, ok? Né, um exemplo que eu trouxe, né, justamente da Inglaterra aí com a mão de várias, né, como se fosse um polvo, né, ou seja, ela ali, né, criando espaços, ocupando territórios para se tornar aí um país grande, né, um país de domínio sobre os outros, né? E aqui você vai ter, nesse período aí, desse imperialismo, a formação de nações mais modernas, que seria a Alemanha, a Itália e a França. Então você vai ter esses três países aí que já vão compor essa nova formação imperialista aí, essas formações mais modernas. Porque você tem a Inglaterra como país aí que começou o processo da Revolução Industrial, né? Primeira etapa, o primeiro processo, e, consequentemente, outros países também vão seguir essa mesma lógica, né? Então, você vai ter esses três aí como formações mais modernas que também querem objetivar a mesma coisa, né? Ocupar, influenciar, né? Ou seja, expandir o seu território além da sua fronteira, né? Ou seja, ocupar outras regiões, com inúmeros objetivos, né? Aí que nós chamamos do chamado neocolonialismo, né? Um novo processo de colonização, né? Que é a difusão da indústria, ou seja, a Revolução Industrial ela vai estimular esse processo de você difundir cada vez mais, uma indústria cada vez mais moderna, né? Uma indústria cada vez com uma tecnologia cada vez mais avançada. Então, você vai fazer um novo processo aí de colônia, né? Então, você tinha a colônia lá da Espanha e Portugal, um processo, agora você vai ter um novo processo de colonização, né? Você tem os monopólios e as invenções tecnológicas, então, igual eu falei com vocês, né? Esse processo aí, você vai criar novas tecnologias, né? Então, você vai monopolizar cada vez mais a indústria, né? A corrida, ou seja, essa busca por novos territórios, lugares de mão de obra, matéria-prima, ou seja, vai buscar essas novas regiões, esse novo processo, essa nova forma de colonizar, né? Você tem o processo de partilha colonial e também, consequentemente, a exploração, né? Então, quer dizer, quando um país ele objetiva algo, ele vai atrás daquilo, vai se fixar naquele lugar, vai explorar o que puder de máximo daquele lugar. Então, por isso que vai ter aquele sentimento, como eu disse lá atrás, esse sentimento imperialista, né? Ou seja, eu vou ocupar novo território, vou me implantar ali, porque ali é um lugar de interesse para esse tipo de exploração, né? E ali eu vou criando espaços e automaticamente também eu vou expandindo mais o meu território, né? E eu também a minha influência sobre o mundo, ok? Aqui, por exemplo, também, né, nós trouxe aqui para vocês aqui também um mapa, né, dessa partilha do continente africano, né? Como a gente sabe, já conhece, o continente africano sempre foi um continente de muito interesse, principalmente por matéria-prima, né? Então você tem ali regiões do continente muito importantes, de muito grande interesse, né? Pedras preciosas, petróleo, entre outras questões ali, fontes de energias, né? Muito importantes no continente. Então aqui eu coloquei dois desenhos, né? Um caso aqui, uma charge, né? E outra aqui o mapa, como é que ficou essa divisão do continente africano pelos países aí colonialistas, né? Do ano de 1895, né? Então você tem aí a partilha da África conforme os impérios europeus, né? Então você tem inúmeros países aqui de grande interesse na região, ok? E aqui nesse lado de cá ficou mostrando para vocês como é que ficou essa partilha por países,
né? Então você tem aqui esse de azul, que ficou partilhado pelo território francês, né? Ou seja, a França ocupando essa grande região aqui. Você tem a Inglaterra de vermelho, né? Onde também ela ocupou bastante a região do continente africano. Você tem Portugal, você tem a Itália, Alemanha, Espanha, Bélgica, né? Então você tem aí os inúmeros países imperialistas europeus que utilizaram aí, cobiçaram o continente africano, né? Uma grande cobiça do continente, né? Justamente por fornecer o que eles mais precisavam, matéria-prima. Tá? E o continente africano é um continente de grande quantidade de matéria-prima, riquíssimo, né? Tanto em recursos naturais, né? Quanto em matéria-prima. Então, a cobiça era muito grande nessa região. Então, por isso que o continente africano foi alvo aí dessa partilha. Muitas vezes, essa questão imperialista desrespeitou a cultura local, né? Desrespeitou a etnia local, desrespeitou inúmeras questões africanas, né? E aí você também vai ter os problemas do continente em relação a isso, porque foi desrespeitado essas questões da África, né? Essas simbologias africanas foram desrespeitadas, justamente por interesses aí políticos, né? E econômicos na região. Aqui também uma outra figura, né? Também que eu trouxe aqui, uma outra charge, né? O continente asiático também, um continente também de grande interesse político, de grande interesse econômico, tá? Então, o imperialismo do século XIX estão representadas a Inglaterra, a Alemanha, Rússia, França e o Japão, né? Então, da esquerda aqui para a direita, você tem a representação desses imperialistas, né? Dividindo a China, ok? Essa divisão, essa partilha do país chinês. Tá? Vocês podem ver aqui, né, que foi publicado no jornal em 1898, né, esse interesse pelo território chinês. Tá? Ali você tem o chinês ali, né, vamos dizer assim, desesperado de uma certa forma por essa divisão do seu país. Ok? Então, justamente por expandir cada vez mais o imperialismo tem essa finalidade, essa expansão. E aí, o que antecede, né? O que a gente fala assim, como é que antecede a Primeira Guerra Mundial? Quais são os motivos que fizeram que esses países entrassem em conflito, né? Porque a gente entende que a guerra não é simplesmente uma guerra por si, ela tem alguns objetivos. E aqui nós temos alguns antecedentes principais dessa questão geopolítica para a gente entender como é que funciona, como é que aconteceu, para dar o estopim para poder essa Primeira Guerra dar continuidade, né? Então, como a gente frisa sempre, né? Busca dos países ricos pela soberania do poder político mundial, a gente sabe muito bem disso. Quanto mais o país se expande, mais ele busca lugares, mais ele busca territórios, o objetivo ele tem se tornar-se grande, né? Ou seja, tornar aquele país de grande importância, tornar-se dominante. Então é isso, ele vai buscar cada vez mais, enriquecer cada vez mais a sua população, o seu país e politicamente tornar-se dominante ali, tá? Você tem obtenção de mais lucro para as suas empresas, claro, né? Então você tem as suas empresas internas, então você vai expandir suas empresas de forma externa, você vai, por isso que a gente vai surgir as multinacionais, transnacionais, né? Que são as empresas dos países ricos que vão ocupar os países mais pobres, né? Você tem as tensões diplomáticas, claro, vai criar aí uma rusga entre eles, porque cada um quer a sua fatia, cada um quer a sua parte, cada um quer ter seu domínio. Então você vai criar essas tensões políticas e diplomáticas entre eles, tá? Inglaterra, França, Alemanha e Itália iniciaram uma corrida armamentista, ou seja, eles tornaram-se aí, né, um poderio bélico muito grande para justamente estar preparado para um possível conflito, como aconteceu, né? Então eles vão crescer armamentos, o seu poderio bélico, justamente porque sabia que essas tensões diplomáticas poderia dar um conflito direto, né? Como aconteceu. Então eles já começaram a se preparar para isso, tá? E as potências europeias se dividiram em blocos, porque cada um tinha os seus interesses, alguns em comuns, outros adversos, né? E aí criaram-se esses blocos justamente para criar-se cada vez mais forças, né? Então você tem a Tríplice Aliança formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália,
E você tem a Tríplice Entente, que foi a Rússia, a França e a Inglaterra. Ou seja, os países que tiveram objetivos em comum, entre eles, né? E, ao mesmo tempo, outros com ideias, objetivos ao contrário, criaram esses blocos para justamente se conflitarem, tá? Aqui você tem os países da Tríplice Aliança, da Tríplice Entente, aqui no mapa, né? Como é que foi formado, como é que ficou essa divisão, né? Como é que ficou esse processo aí. Então você tem aqui, né, nos países da Tríplice Aliança, os países que se juntaram à Tríplice Aliança, né? O da Tríplice Entente, dos países que juntaram, depois teve países que abandonou também esse bloco, tá? Porque aí já ficou conflitante, tensões diplomáticas dentro do próprio bloco, e aí também já começaram a sair, já começaram a abandonar, que viram que realmente já estavam conflitantes aí. Ok? E quais foram os fatores também que determinaram essa guerra, né? A morte do herdeiro do trono austríaco, Francisco Fernando, também foi um dos grandes estopins aí para esse conflito, para essa geopolítica da Primeira Guerra Mundial, tá? O progresso cada vez maior do capitalismo, tá? Então, ou seja, o capitalismo crescendo cada vez mais, né? O expansionismo alemão, a Alemanha aí, um grande, né, se diz, um país aí que cresceu, que incomodou bastante, né? Que a Alemanha, ela queria tornar-se o país que dominasse o mundo, então ela cresceu muito, né? Foi um país aí que incomodou bastante, tá? A rivalidade russo-germânica, o antigermanismo inglês, o antigermanismo francês, por isso, justamente, a Alemanha foi um dos pivôs aí que gerou inúmeras tensões, né? Porque a Alemanha, ela crescia, ela expandia cada vez mais. Ela buscava mais ocupar regiões, então por isso ela se tornou aí um grande inimigo, vamos dizer assim, né? Não podemos deixar de destacar os Estados Unidos nessa Primeira Guerra Mundial. Até então era um país que ainda estava só observando, apenas estava de longe observando, estava ali só mesmo vendo qual era o procedimento, o que estava acontecendo nessa Primeira Guerra, né? Qual era o processo, estava primeiro ali, vamos dizer assim, não como protagonista, né? Estava ali nos bastidores observando o que ia acontecer. Mas chegou um momento que ele teve que participar diretamente, né? Então, ela foi considerada uma potência associada, porque até então os blocos já estavam formados, então os Estados Unidos ele entrou como uma potência associada, né? Como forma de uma ajuda. Principalmente porque os Estados Unidos via essa Primeira Guerra como algo muito benéfico para ele, para si, né? Ele via que ele ficando ali nos bastidores e ajudando de uma certa forma financeiramente o armamento, o seu poderio bélico, como os Estados Unidos possuem, ele estava muito benéfico para ele, seria muito interessante participar dessa guerra, né? Não de uma forma totalmente direta, mas os bastidores ali, vendo todo o processo que queria acontecer, mas não deixando de ficar de fora do processo da guerra, tá? E quais foram depois do processo os tratados do fim da Primeira Guerra Mundial? Então, você teve aí a vitória da Tríplice Entente, né? Foi criado o Tratado de Versalhes, justamente porque o Estado alemão foi obrigado a ser desmilitarizado, obrigado a pagar pesadas indenizações e perder parte dos seus territórios conquistados, né? Isso severamente foi muito ruim para a Alemanha, né? Severas restrições, como falei, novamente a Alemanha perdeu bastante, então foi severo, muito ruim para ela esse Tratado de Versalhes, né? Esse tratado que ela não poderia mais expandir, ela teria que desarmar, então isso foi muito ruim para a Alemanha, tá? E automaticamente foi a criação da Liga das Nações, que é um órgão de caráter internacional responsável pela manutenção do equilíbrio entre as nações, né? Ou seja, você vai criar essa liga justamente para poder evitar essas futuras tensões entre os países, né? É como se você tem hoje vários órgãos internacionais responsável justamente para isso, para dar esse equilíbrio entre as nações, para poder chegar a um acordo e evitar possíveis futuras guerras, tá? E aqui, para a gente finalizar, tá? Você tem aqui como é que ficou redefinida a Europa pós-Primeira Guerra, né? Então você tem a dissolução dos Império Austro-Húngaro, né? Você tem aí o Império Turco-Otomano, você tem essa dissolução, né? E a formação aí de novos países,
né? Principalmente aqui na Europa, você tem a formação de outros novos países, né? Que aí você tem essa dissolução aí do continente europeu, né? E consequentemente, dissolução aí dos impérios, tanto austro-húngaro, o Império Alemão, né, o turco-otomano, houve essa dissolução e automaticamente a formação de novos territórios independentes, ok? Então por hoje é só, a gente finaliza por aqui e até uma próxima.